Pode começar. Oi, meu nome é Sandra, sou irmã da Eliane e estou aqui hoje para falar um pouco da minha experiência que eu adquiri nos anos que nós convivemos juntos. Ela é deficiente auditiva, tenho mais 2 irmãos que são deficientes auditivos com perdas maiores que a dela e falar que um pouco difícil para a gente no começo a conviver com a pessoa que tem problema de deficiência auditiva. Porque muitas vezes eles falam algumas coisas para a gente, nós não conseguimos entendê-los, mas aos poucos a gente vai tentando descobrir o que eles querem, o que eles perguntam, o que eles precisam. Quando eles eram pequenos, a nossa comunicação era muito mais difícil. Depois, com o passar dos anos, minha mãe levando a Eliane, mesmo meus irmãos, uns médicos especialistas, a gente foi tentando descobrir o que eles tentavam falar para a gente, só que sempre com muita dificuldade. Então, eu realmente acho que o importante é que os deficientes auditivos consigam ter um lugar ou uma escola adequada realmente onde eles possam aprender a se comunicarem e onde também os familiares aprendam um pouco sobre a linguagem de sinais, que é importante para a gente poder se comunicar com eles. Muitas coisas que eles falam, eu não consigo entender. Meu cunhado, que é surdo e não fala poucas palavras, muitas coisas que ele fala eu não entendo. E sempre tenho que pedir para minha irmã me traduzir o que ele está falando. E assim vice-versa, quando eu falo alguma coisa que ele não entende, ele também pergunta para ela. E a gente vê que o mundo dos surdos, eles são muito unidos. Existe uma união muito grande entre eles amigos. Eles não são uns amigos, eles são uma família. Então eu acho que o governo, mesmo as escolas, deveriam aproveitar mais essa união para fazer com que eles consigam adquirir mais conhecimento, mais aprendizado, para eles melhorarem a vida deles na sociedade. Porque para eles serem ingressados na sociedade, existe muita discriminação, apesar de eles dizerem que não discriminam, que hoje existe uma lei que proíbe a discriminação, existe. Só que nem muitas pessoas conseguem não transparecer a discriminação que eles sentem. Então, por mais difícil que seja, as pessoas deveriam tratar os surdos e mudos o mais natural possível, porque eles iriam se sentir muito mais próximos da sociedade, entendendo que eles estão sendo incluídos e não excluídos. Porque o que acontece é que eles são muitas vezes excluídos. É difícil para eles arrumarem emprego, a gente vê que a dificuldade deles é muito grande, mas eles têm muita força de vontade e eles são perfeccionistas. O que eles se propõem a fazer, eles procuram fazer o melhor possível, já acho que pela falta da audição. E o conteúdo do mundo, como o mundo, a gente vê o mundo englobado hoje, eu vejo que os surdos hoje têm muito mais condições, têm muito mais meios para eles conseguirem adquirir aprendizado para eles hoje, no mundo hoje, perto do que era há 20, 15 anos atrás. Só que eu acho que ainda falta muita coisa. Eles precisam realmente, entre eles, se unirem, formarem instituições, associações, onde eles possam ter mais força para eles adquirirem os direitos que a lei realmente diz que eles têm. Então, eu acho que a lei dá o direito, mas ela às vezes não sabe como distribuir esse direito para os próprios deficientes. Então, onde eles têm as dificuldades de encontrar um emprego, de ir para uma escola apropriada, muitas vezes os pais não conseguem encontrar uma escola apropriada para os filhos, quando acha a dificuldade de vagas, eles, por mais que eles falam que existam vagas para as crianças, não existe. Você tem que ficar várias vezes em muitas filas para conseguir uma vaga para o seu filho estudando numa escola de classe especial. Então é muito difícil realmente, mas eu acho que em termos
no desenvolvimento do mundo, do própria evolução do mundo, melhorou muito, bastante já. Mas ainda precisa melhorar muito mais, porque ainda tem muita defasagem no apoio do governo, no apoio mesmo do próprio município, de ajudar eles. Então eles se sentem, às vezes, ainda muito prejudicados na sociedade, em termos de comunidade, pessoas, entre união, entre eles, a gente vê que eles são um grupo muito unidos. Então eles têm que aprender a usar essa união, porque eles sabem que a união faz a força. E hoje, com eleições, é onde eles podem adquirir mais força, se unindo e indo procurar os direitos deles, indo nas associações onde eles podem pedir e exigir as obrigações que o Estado e o governo têm para com isso. Eu sou mãe da Eliane, tenho mais 2 filhos com deficiência auditiva. E no começo da vida, quando eu tive meu filho, eu sofri muito, porque na época que meu filho era pequenininho, não existia como agora os fonoaudiólogos, as escolas, assim como a gente agora estamos conseguindo encontrar. Então eu não pude dar muita condição para o meu filho, com ruim ou bom, eu consegui fazer com a Eliane, nem mesmo para a minha Rose. A Rose ainda fez 8 anos de fonoaudiologia, ajudou bastante ela, mas ela não conseguiu estudar muito tudo. Agora eu vou falar da minha Lia, vou falar da minha Eliane, porque eu levava na fonoaudiologia porque eu tive a minha Eliane com 41 anos. E eu já estava meio velhinha, né? Então aquela coisa, eu não ia poder criar minha filha. Aí não, eu fui criando aos poucos, Deus me abençoe, eu fui fonando tudo que dizia que era bom, eu levava. Aí quando foi um dia, a fono disse para mim, Eliane, eu falei, Eliane, se ela tirar até a quinta série, eu já vou ficar feliz. Ela falou, não, dona Ivalda, a Eliane pode tudo. A senhora tenha fé que ela vai conseguir tudo aquilo que ela quer. E graças a Deus, minha filha lutou, foi perseverante. E eu também ajudei na medida possível, mesmo meus outros filhos tentavam ajudar ela de todo jeito. E minha filha conseguiu estar na faculdade agora, que para mim é um orgulho. Estou muito feliz por isso e agradecida a Deus. Só isso. E hoje em dia, eu vejo que a dificuldade dos deficientes, mesmo dos surdo-mudos, já é bem menos do que na época que eu tive meu menino. Porque na época do meu filho, realmente, como eu falei, não existia as coisas que tem agora. E a medicina também não estava tão adiantada como é agora. Então, realmente, eu devo falar que o surdo-mudo deveria ter mais ajuda da parte do governo, assim, para ter mais pessoas que se interessem por eles, mesmo em matéria de serviços, que é muito difícil eles conseguirem emprego, quando arrumam tudo empregos muito, assim, que é muito sofrido. Eles não dão a prioridade para pessoas deficientes, ter um serviço assim, a minha Lia está fazendo faculdade, ela poderia trabalhar no escritório, trabalhar numa coisa assim, mas não, arruma serviço em firma, que tem um horário muito difícil, que não dá para continuar a faculdade. Então a gente prefere que ela fique estudando e faz o serviço. Porque ela já chegou até aqui, nem agora que a gente vai cortar essa vontade que ela tem de estudar, de se formar, de também ajudar outras pessoas que tiverem dificuldade como ela teve. Então eu fico feliz por isso, porque acho que de agora em diante, aqueles pais que tiverem filho com problema, começarem a levar os filhos, o médico fala, tem um problema, como a minha ali eu levei com 1 ano e meio. Aí já fui fazendo toda a triagem que é obrigatório fazer com a criança. Depois as médicas já vinham me orientando, ela foi passando por um monte de exames, um monte de coisa, até chegar como ela está hoje. Então ela fez muitos anos de fonoaudiologia, que ajudou muito mesmo, mas eu também colaborava com ela no que eu podia. Minha filha, ela estava fazendo uma liçãozinha, tinha dificuldade, a gente ajudava. Ela, para falar com gestos, ela lia o lábio da gente, a gente tinha que falar um pouco mais devagar. E a gente em casa tem que colaborar mesmo. Muitos dos filhos, ou com o irmão, com os irmãos tem que ajudar também um pouco os irmãozinhos. E eu tive mesmo muita colaboração da parte dos meus filhos. Porque meu filho mais velho e a minha do meio, ela já sentia na carne o problema de ter a deficiência. Então a minha mais velha me ajudava muito, sempre me deu um apoio, e a minha filha foi se apegando em todas essas coisas que nós fomos fazendo de bom. Eu sempre procurei dar carinho para ela, falar com ela com meiguice, nunca deixei ela ficar com que
desrejeitada. Quando ela estava se sentindo magoada, na escola tinha algum problema, eu conversava com ela, fazia ela entender que não fazia mal para a mamãe e que a família dela amava muito ela. Ela não precisa se preocupar se os outros gostavam dela ou não. Então, acho que a mãe tem que fazer esse papel. Dar amor para o seu filho, que ele tenha problema ou não. Lógico, quando você tem um filho normal, é um bem para abençoar, agradar e cuidar. Mas quando a gente tem um filho com problema, seja ele qual for, a gente tem que se dobrar para dar atenção para o filho da gente, às vezes deixar alguma coisa que ele tem que fazer para dar atenção para o filho. Porque ele é primeiro em tudo. O filho com problema, ele é primeiro em tudo. Ele não pode, às vezes até os outros podem dizer, a mãe gosta, mas não é isso. É que eles não precisam tanto da gente quanto aquele que tem problema. Então a gente, eu como sou uma mulher já com meus 64 anos, sou mãe, sou avó, eu falo com um pouco de experiência, de problema de deficiência, seja lá a deficiência que for. Existe muita discriminação, é na escola, é no serviço, é nas ruas, é nas condições. Então a gente sente isso daí. Graças a Deus que minha filha não é traumatizada, não é uma criança revoltada, que uma outra revoltada porque alguém está me olhando, está vindo falar com gesto, não, ela me liga. Porque ela já está, é o mundo dela, e ela tem que feliz com esse mundo dela. Só que agora, graças ao meu bom Deus, com todos os cuidados que ela teve, ela já fala bem, ela ouve bem. Mas ela teve que ela completamente não falava uma palavra, foi tudo na base da ajuda da comunicação das fonoaudiólogas e nós em casa. E nas escolas, ela estudou em duas escolas, tanto na normal como na de surdo-mudo, e ali ela aprendeu a ler, porque até o terceiro ano ela não sabia ler. E eu fazia uma luta terrível, mas eu levava minha filha nessa escola aí, ela aprendeu a ler logo, daí ela começou a passar de ano direto sem repetir, e foi essa bênção que está agora. Eu agradeço muito a Deus, porque realmente eu vi minha filha como aquela fono disse. Estou vendo ela cursando a faculdade, se ela não é a primeira na classe, mas ela se esforça bastante para tirar as matérias mais ou menos, então eu estou contente com isso, porque minha vida pode ser o problema que for, mas chegou a hora da escola, ela larga tudo e vai. Então eu acho que isso aí já é uma maravilha mesmo, para mim que sou mãe, ou para as irmãs dela que também têm orgulho dela. Eu estou muito agradecida a Deus por